Olá, paz, meus amados, queridos, saudade de todos vocês. Espero que todos estejam bem aí do outro lado dessa telinha, que Deus possa alcançar cada um de vocês com paz, alegria, entendimento, esse espírito maravilhoso de bondade, de misericórdia, alcance você e tua família em nome de Jesus. Amém? Receba aí do outro lado. Amados, vamos falar sobre estar enraizados em Cristo Jesus. Isto mesmo, enraizados. Eu fiz uma faculdade chamada Meio Ambiente e Recursos Hídricos, onde nós temos uma grande parte da nossa grade, escolar, biologia, e a gente estuda muito sobre planta, sobre árvores, enfim, sobre a flora, além da fauna, mas principalmente a flora. E a ciência, da biologia vai nos ensinar que primeiro a planta, ela começa, a maioria delas não formando a primeira parte para cima, que seria o caule e a folha, mas pelo contrário, ela começa de baixo, ela começa fortalecendo as suas raízes, aprofundando suas raízes. Tem até uma espécie de bambu que demora assim muitos anos para ela poder brotar a primeira folha, mas ela já está iniciando lá na terra, lá no escondido, lá no fundo, enraizando, fortalecendo essa raiz e crescendo essa raiz como ramos, para quê? Para que quando ela começar a crescer para cima, crescer e se fortalecer lá em cima, pode vir o que vier, o vento forte, chuvas, inundações, possa vir terremoto, enfim, pode vir o que vier, ela vai permanecer de pé. Por quê? Porque as raízes dela estão fortes, estão firmes, ali impregnados na terra, numa profundidade imensa, são metros de profundidade. A gente vê árvores que realmente ela vai até, às vezes, nos lençóis freáticos, onde existe água. Enfim, as raízes são muito profundas e assim somos nós somos considerados muitas vezes na palavra, na Bíblia, como árvores. Eu e você somos ali considerados como árvores, somos vistos na Bíblia como árvores, somos plantados juntos ao ribeiro de águas. Quem que é o ribeiro de águas? É Jesus Cristo. Nós somos essas árvores que precisam enraizar em Cristo Jesus. Jesus é a videira verdadeira e nós estamos nele, enraizados nele, fazemos parte dele. Nós somos árvores, mas nós somos de Cristo Jesus, plantados em seu jardim maravilhoso para dar frutos e frutos em abundância que dão para a vida eterna. Aleluia! Você foi chamado para dar frutos em nome de Jesus. E lá em Colossenses, capítulo 2, do verso 6 e 7, nos diz assim, portanto, assim como vocês aí receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem, prossigam em viver nele, a viver nele, aleluia, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Obrigado, Jesus, porque eu faço parte desta família. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Jesus, por toda dádiva dada a mim na cruz do Calvário. Tudo aquilo eu recebo do Senhor, tudo que foi me dado através da sua morte, através da sua ressurreição. Senhor Jesus, nós, célula amada, recebemos em Ti essa porção maravilhosa, aleluia, este presente, essa graça que nós não merecemos, mas recebemos através de Cristo Jesus, aleluia, enraizados em Cristo. Essa condição de
enraizado, né, e edificado em Cristo, somente é possível, célula, para quem recebeu a Jesus Cristo como Senhor. É exatamente isso que está no início do verso 6. Entregar a vida a Jesus é o mesmo que nascer de novo. E que possamos nascer de novo todos os dias. Nascer de novo não é uma vez só. Não é só quando eu desço as águas do batismo, não. O nascer é todos os dias. É desejar querer ser melhor do que eu fui ontem, né? É desejar a Cristo na minha vida, ser parte desta família em Cristo Jesus todos os dias, renovação da nossa mente, para que então possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor quer isso todos os dias uma entrega, todos os dias um sacrifício, todos os dias louvores ao seu nome, ser Ele encarnado aqui na terra, ser a carta de Cristo para que todos possam ler, que você seja essa carta, que eu seja essa carta em nome de Jesus, para que todos possam ver em mim que Cristo é comigo, que Cristo está em mim e que eu posso exalar o perfume de Cristo e a graça dele aonde eu andar, aonde eu pisar, que a graça e a glória do Senhor vá comigo, pelo amor de Deus, Senhor, me dê essa dádiva em nome de Jesus. Assim como uma plantinha que nasce e precisa aprofundar suas raízes para crescer e frutificar, como eu falei no começo, o novo cristão, né, precisa crescer em Cristo, Olha só o que diz o versículo 7 novamente: enraizados, edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha só o que diz o verso 7. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E nós aprendemos cada dia mais e mais. A gente aprende aqui na célula, a gente aprende vindo nos cultos, pelas pregações, pela palavra, pelo alimento. Nós recebemos quando viemos à escola bíblica, nós aprendemos em tudo, né? Na vida secular, no trabalho, com pessoas acima de nós, com pessoas até mesmo mais inteligentes que nós, né? Pessoas mais sábias, professores, enfim. Nós estamos aqui para aprender, né? Para sermos edificados, para sermos discipulados. E é isso que nós queremos fazer. E é isso que eu quero ser, discípulo de Cristo Jesus. Através da palavra, através do ensino e através do Espírito de sabedoria que está em nós, que está em você aí também do outro lado. Nós aprendemos cada vez mais e então aprofundamos nossas raízes na palavra, né? E confirmados na fé como foi ensinado a vocês. Quem recebeu Jesus como Senhor de verdade precisa crescer e aprofundar e aprendendo cada dia mais. Por isso, na igreja temos tantas ações, como eu já disse, né? Visando o crescimento mútuo, conhecendo, então, o conhecer da palavra santa de Deus. Ninguém cria raízes sem conhecer a palavra. As escrituras são como uma lanterna, como uma bússola, é algo que nos norteia para iluminar os nossos caminhos. Palavra é luz e caminho para os meus pés. E como pão que nos alimenta pelo Espírito, servindo e aprofundando raízes. Eis aqui um segredo para criar raízes: servir aos irmãos. O apóstolo Paulo acrescenta: crescendo em ação de graças. Que tipo de crescimento é esse mútuo? É crescimento junto com os nossos irmãos. Aleluia! E aprofundando raízes, igreja. Vamos nos aprofundar, vamos nos enraizar, vamos nos aprofundar na palavra. Aleluia! Com ação de graças, com conhecimento da palavra. Quando você faz bem a alguém, quando você faz bem ao seu irmão, serve ou ajuda alguém, como é natural que a pessoa diga graças a Deus, né? Muito obrigado. Eu sempre falo graças a Deus, né? Às vezes até é a ação do homem, mas eu falo graças a Deus, porque se não fosse Deus nos dar inteligência, sabedoria, o que será de nós? O que seria de nós se não fosse a graça e o conhecimento, né, do Espírito de vida que está em nós? Que Deus te abençoe. Só quando servimos é que provocamos essas respostas. Quando nós ajudamos alguém, a pessoa fala: Deus te abençoe, né? Olha, que Deus te guarde, que Deus
te faz próspero nessa terra. Graças a Deus, muito obrigado. Deus seja louvado pela sua vida. As pessoas falam essas palavras para nós e nós então a recebemos em nome de Jesus. Gratidão, né? E servir então da melhor maneira possível ao maior número de pessoas nos faz então também nos aprofundar em Cristo Jesus. O que é que você pode fazer hoje como serviço aos irmãos em Cristo? O que você pode fazer hoje, né? Uma oração, você pode jejuar para um amigo, para uma amiga, pelos seus amados, você pode auxiliar, ajudar financeiramente, ou então com doações, né? Às vezes alguém está precisando de emprego e você viu algum lugar que precisa, você vai e fala para ele, olha, tal lugar está precisando de pessoas para trabalhar, eu vi que você está desempregado, você não quer levar um currículo lá? Acabei de ver. Então, ajudar também é fluir informações, é dar informações, né? É dar a luz àqueles que estão nas trevas, é iluminar aquele que ainda vive no escuro, que ainda vive na escuridão, que você possa ser a luz e lanterna de Cristo Jesus. Isso também é um enraizamento, né? Um alerta muito sério. O apóstolo fez um alerta, né? No verso 8, mostrando que todo cristão novo na fé corre um sério risco de ser enredado. A rede não era somente um instrumento de pescaria nos tempos do Novo Testamento, era também uma arma com a qual alguns gladiadores se especializavam. Ao ser enredado, o adversário ficaria imobilizado e pronto para ser abatido. Então, rede, além de ser algo para uma pesca, mas também era servido como uma armadilha para as pessoas. Eles lançavam a rede na pessoa, a pessoa ficava ali presa na rede, então era um alvo fácil para que esse que estava na rede seja eliminado, seja morto, né? Então é um alerta aqui, né? Que nós não possamos ser, jamais possamos ser presas fáceis para o inimigo, que possamos correr desta rede de Satanás, essa armadilha, esse laço satânico, e que Deus possa nos dar sabedoria para fugir disso, para fugir dessas coisas, de armadilhas que o diabo tenta nos colocar. Mas nós, como somos de Cristo, enraizados em Cristo, fortes em Cristo Jesus, o inimigo jamais poderá nos abater, porque estamos enraizados, firmes, fixos em Cristo Jesus, impregnado ali em Cristo Jesus. Como eu falei, a primeira raiz tem que ser forte, profunda, enraizada, grudada na terra, para quando vier o dia mau, a gente não quebra, a gente fica forte, em nome de Jesus. Oh, glória! Tenham cuidado para que ninguém venha, né, a enredá-los com suas filosofias vãs, sutilezas, né? Filosofias que têm a ver com pensamentos mundanos, humanos, o modo de pensar, o modo de entender. Há filosofias, sistemas filosóficos, ideologias, pensamentos que parecem inocentes, parecem até ser sábios, né? Vãs sutilezas, como diz a palavra, mas visam nos enredar. Cuidado com aquilo que você assiste, cuidado com aquilo que você olha, cuidado com aquilo que você está lendo, que você está vendo, ou quem você está seguindo nas redes sociais, porque quanto mais a gente fica ali preso, né, em certas coisas, mais aquilo fica impregnado em nós. Então, em vez da gente ficar enraizados em Cristo Jesus, através da palavra de Deus, eu vou lá no blogueiro, eu vou lá no influenciador, que às vezes não tem nada para nos oferecer. Pelo contrário, ele emite coisas em nossas mentes, né, e aquilo fica em nós, e nós achamos que aquilo que ele está falando é a verdade e não as escrituras. Por isso, como eu disse no começo, devemos nos enraizar na palavra, porque a palavra é a verdade, a palavra é a luz, a palavra é aquilo que ilumina o nosso caminho, aquele que vai nos direcionar ao caminho certo, ao caminho reto. Amém? Glória a Deus! Vamos parar de seguir esses seguidores que não tem nada para nos oferecer, muito pelo contrário, eles têm a nos oferecer as redes, ele tem a nos oferecer armadilhas,
Cuidado, cuidado, até mesmo com livros de autoajuda. Tem gente que vai procurar livros de autoajuda, em vez do livro nos ajudar, não ajuda em nada, nos atrapalha ainda mais. Não existe palavra maior de autoajuda se não for a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela, sim, que nos fortalece todos os dias. Quem deseja aprofundar raízes e crescer precisa precaver quanto a isto. Só os enraizados perseveram e dão frutos. Nascemos de Jesus, ou seja, nascemos da melhor semente que há na terra, que é Jesus. E por isso haveremos de dar frutos gloriosos para o nosso Deus Pai. E os frutos virão no tempo certo, no transcorrer do processo. Fomos plantados, nascemos, desenvolveremos raízes e depois frutificaremos. E você viva todo esse processo em nome de Cristo Jesus. Então, primeiro, a semente que é lançada somos nós, essa semente maravilhosa. Essa semente é morta, devemos morrer para nós mesmos. Toda semente ela morre para que ela possa então dar vida, né? E primeiro é a raiz, depois é o caule, as folhas, as flores, junto com as flores o cheiro, depois vem os frutos, verde, começa a amadurecer e aí então está pronto para a colheita. Lembrando que cada árvore, cada espécie de árvore frutífera tem o seu tempo certo, tem a sua estação certa. Não é porque eu dou fruto hoje e você não está dando hoje, é porque você então não é uma árvore, né? Você não é plantado, você não é de Deus. Não, muito pelo contrário. Cada espécie de árvore dá o fruto no seu tempo certo. Tem árvores que demoram, a jabuticaba, por exemplo, diz que demora uma década, mais de 10 anos para dar fruto. Tem árvore, por exemplo, a tâmara, se eu não me engano, ela demora 100 anos para dar uma fruta, né? Então tem árvores que demoram muito, tem árvores que é rápido, como a mora. A mora é uma árvore que dá fruto rapidinho, assim, ó, puff, né? Ela cresce, puff, cresce rápido e já dá os frutos, né? Então árvores que são rápidas demais, mas tem árvores que são lentas demais e tá tudo certo, vai dar fruto. É só esperar e você também vai dar fruto. Se você não está dando, você vai dar. Calma, tudo tem seu tempo. Enraiza aí primeiro. Tenha suas raízes fortalecidas. Amém? Para não ser pego de surpresa por Satanás. Enraiza primeiro. Amém? Na palavra. Na palavra. Amém? Então não fica frustrado. Cada um tem seu tempo. E está tudo certo. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus abençoe cada um de vocês. Essa foi a palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Creia, hein? Creia.